10h31. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e qual é o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão muitos. E ouvirão de guerras e rumores de guerra, e olhais e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em muitos lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregardes para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 13. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio. Você de perto, você de longe, você que está aí na roça, né, a irmã que está aí preparando o almoço e que está nos ouvindo pelo rádio, né? E você que está aí no hospital, você que está nessa penitenciária. E a única forma de ouvir da palavra de Deus é através desse pequeno radinho. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte
neste lugar, né? E que te dê força, né? E que te ajude, e que você seja uma luz, né? Uma lamparina nesse lugar que você se encontra, né? E todos os irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Estamos aí pela fanpage dos Gideões Missionários da Última Hora e também pelo canal do YouTube do pastor Eliel Uller. Você que ainda não é inscrito no canal do pastor Eliel Uller, eu lhe peço, aproveite esse momento e se inscreva, né? E ative as notificações. E sempre que tiver novos conteúdos, você será notificado, tá bom? Você será avisado. E ali tem tudo organizado, as lições e também todas elas gravadas. Se você precisar de algum tema, algum assunto, você vai encontrar ali facilmente, tá bom? Na técnica de som, deixando tudo pronto, organizado, o irmão Charles Brito, né? E o nosso professor, que já está aquecido, já deu aula ali no Templo Sede, uma excelente aula, e agora está aqui conosco, né? Alinhado, arrumado, né? A irmã Cátia aí deixou cabelinho penteado. Mancate aí deixou hoje o irmão Eliel alinhado hoje aí. Bom? Paz do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, paz do Senhor, Charles Brito, e a paz do Senhor, irmãos de casa. E estamos aqui para um novo trimestre. Vamos falar do quarto evangelho da Bíblia, que é o evangelho que João escreveu. E hoje, dando início ao capítulo 1, verbo que se tornou em carne. A lição de hoje ela é um pouco parecida com a do trimestre passado, mas as outras na sequência, elas diferem, né? Porque o novo nascimento, a conversa de Jesus com Nicodemos, só foi João quem relatou. Depois, a verdadeira adoração, também a mulher samaritana, só está relatado no Evangelho de João. Jesus, o pão da vida, também, a verdade que liberta, também. O bom pastor e as ovelhas também está somente em João. A ressurreição e a vida, né, no caso de Lázaro ali, somente está aqui no João. A lição de humildade, do lava as pés ali dos discípulos, só João escreve. O caminho, a verdade e a vida. A promessa do Espírito, a intercessão de Jesus pelos discípulos, julgamento da ressurreição e renovação da esperança. O Evangelho de João ele difere dos demais, que são chamados sinópticos, né, que são semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas, e João, que é um evangelho escrito mais depois, ou seja, ele é mais novo, né, que ele veio mais tarde em relação aos outros, mas que não perde a autenticidade, a inspiração e a beleza e a importância que ele tem no cânon bíblico. Então nós vamos tratar desse evangelho. Vamos orar então para dar início à nossa escola? Deus, obrigado por esse momento precioso. Já estivemos em aula, agora estamos de novo aqui e te louvamos pela oportunidade. Nada somos, nada podemos sem o teu poder, sem a tua atuação. Queremos sim que o Senhor venha tratar nosso coração mais uma vez com a palavra. Que nós tenhamos direção, em tudo, em todas as áreas, que as nossas escolhas sejam as tuas e que nossos problemas possam sim ser ouvidos em oração e que o Senhor venha nos atender, que cada dia a tua palavra possa ser mais e mais viva para nós, que tenhamos essa fé, que hoje possamos olhar para Cristo como o grande mediador e único entre nós e Deus, como o verbo que faz essa ligação entre nós e Deus. Abençoa-nos grandemente. Amém. Então, como o irmão Eliel já comentou, estamos estudando o segundo trimestre de 2025 e o verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Estamos falando aí do Evangelho de João. Vamos estudar aí 13 lições, né, na sequência, né, desse trimestre. Então, a lição número 1 é o verbo que se tornou carne, a lição que nós vamos trabalhar hoje. A lição número 2, o novo nascimento. A lição número 3, a verdadeira adoração. Lição número 4, Jesus, o pão da vida. Lição número 5, a verdade que liberta. Lição número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. A lição número 7, eu sou a ressurreição e a vida. A lição número 8 vem com o título, uma lição de humildade. A lição número 9, o caminho, a verdade e a vida. E a lição número 10, a promessa do Espírito,
A lição número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. A lição número 12, do julgamento à ressurreição. E a lição número 13, renovação da esperança. Esses serão os títulos da sequência, né, desse segundo trimestre. A lição essa foi comentada pelo pastor Lienay Cabral, né, que é consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD, além de conferencista, e ele é autor de várias obras editadas pela CPAD, né? E muito importante, nós estamos estudando, saímos de uma lição que já trabalhava sobre a pessoa de Jesus, né? Sobre um trimestre apologético, né? Porque como eu li ali em Mateus 24, o próprio Jesus já advertia, né? Porque virão muitos falsos cristos em meu nome, né? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Alguns vêm pessoas se autoproclamando, temos aí o Henri Cristo, né, que se proclama aí o Cristo e tantos outros, mas também temos as doutrinas que divergem da Bíblia, né, que distorcem sobre a pessoa de Cristo e que nós estudamos na semana passada, na lição, no trimestre passado. E agora nós vamos estudar sobre a ótica de João. E aí teve um dado interessante que o pastor Adriano Huber de Mello colocou ali no Templo Sede, que conversando com o pastor, acho que Douglas Batista, né? Que faziam 30 anos que não vinha lição sobre o Evangelho de João. Um estudo sistemático, específico do Evangelho de João, já há 30 anos, né? Então, a importância de nós estudarmos o Evangelho de João, que tem coisas que só nele é tratado, né? Só nele é tratado. Ô Charles, tá tudo certo com o som aí? Beleza. É que aqui no YouTube 2 pessoas falaram que o som tá fanho e baixo. Mas eu acho que pode ser o microfone do seu Fabiano. Pode ser, porque eu estou falando aqui acho sempre, que tem que virar, né? Ele um pouquinho baixar assim, um pouquinho. Isso. Assim, isso. Se tenha melhorado, então os irmãos já comentem ali pra gente ver. Isso, melhora, né? Isso. A gente tem um Aí a gente vai arrumando, né? É igual antigamente as antenas, né? Vira antena, deu, não deu, né? Aí nós vamos regulando aqui até ficar bom para os irmãos. Graças a Deus que acabou, né? Essas coisas de antena. Então, a lição número 1, 6 de abril de 2025, as nossas horas passam. O verbo que se tornou em carne, nosso texto áureo. Para os irmãos que não têm a lição e querem acompanhar na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa verdade prática: o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. A estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Amém. A nossa introdução diz assim: nesse trimestre, vamos estudar o Evangelho de João, em comparação com outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O de João destaca-se especificamente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu esse valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possam também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Evangelho de João foi o último já a ser escrito, né? Um dos últimos já, né? É, anos 67, 70, por aí. Talvez um pouquinho antes da destruição de Jerusalém. É um dos últimos. Um dos últimos a ser escrito, porque primeiro ele escreveu as epístolas, né? É. Primeiro, segundo e terceira João, né? Não, acho que as epístolas foi depois que ele veio de Patmos. Acredita-se que foi João, depois Apocalipse, depois as epístolas. Porque nas epístolas ele está bem velhinho, principalmente na terceira ali. Mas é uma coisa que a gente só cogita, né? Não tem como saber. A data exata, né? É, porque ele estava em Éfeso quando escreveu esse evangelho. Aí ele foi preso na ilha de Patmos e escreveu Apocalipse. Aí quando ele volta, ele escreve as epístolas, filhinhos, é a última hora e tal. Quando ele começa com filhinhos, é porque ele já estava... Já está bem velhinho, já. Já, bem velhinho. Porque João morreu com 90 e... Mas, acredita-se que passou de 100. Passou de 100 anos. Isso. Ele foi o mais velho dos discípulos, né? E morreu de morte natural. De morte natural. Tanto foi isso que Jesus falou, né? Quando está andando com Pedro lá e ele vai trazendo isso aí, né? O que te importa, né? Se eu quero que ele viva até que eu volte. E ficou, né? Sim. Às vezes eu fico pensando assim, claro, Deus não tem os prediletos, mas o que Pedro sentiu a gente sente. Parece que como João reclinava sobre o peito de Jesus e era parte do ciclo íntimo, de todos os 12 tinha os 3, que era Pedro, Tiago e João, e dos 3 João era o mais íntimo. Parece que Jesus disse assim, tu vai viver mais. Porque ele mesmo disse, se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que tu tem, né? Porque Jesus tinha acabado de dizer para Pedro. Isso. Que tu vai ser cingido e vai para um lugar que tu não queres, falando da morte que ele teria, né? Daí ele já perguntou, e esse? E ele? E ele foi um dos únicos discípulos que foi o único discípulo, né? Que ficou na cruz, né? Isso, foi ele só. Só ele que ficou Tanto na que cruz. Jesus disse, eis aí a tua mãe. Isso. Acredita-se que dali em diante ele começou a cuidar de Maria. Isso. Tomou Porque lugar. o José tinha morrido quando Jesus tinha 13 anos, né? Logo depois que Jesus foi esquecido no templo, José e Maria, ali um ano depois José faleceu, a tradição diz, né? Porque José era bem mais velho do que Maria também, né? Era. A autoria e data. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. João, capítulo 21, versículos 20 e 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões Verbo Divino e a Palavra que se fez carne são de grande importância nesse quarto Evangelho. Uma das coisas aqui é a autoria. Não dá para dizer que não foi, é difícil, irmãos, sabe? Embora o livro não comece falando assim, eu, João, estou escrevendo, como Paulo falava, né? Sim. Ou escrevia, desculpe. Mas, assim, no próprio Evangelho, que são chamados de a confirmação interna de autoria, dá a entender claramente que João que está escrevendo, né? Que é a autoria dele. A idade aqui, o tempo, né? 80, 90, alguns sugerem que foi até 100, outros até um pouco antes de 70, mas certo é que ele foi o último dos evangelhos. E outra, quando ele escreve diferentemente dos demais. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas têm propósito diferente, né? Nós vamos ver aqui o propósito do evangelho que ele escreveu, como o propósito dele é um pouco diferente dos demais, ficou um compêndio, um conteúdo bem diversificado em relação aos demais. Então, há muitos assuntos que só existem ali.
no evangelho que João escreveu. O capítulo 1, por exemplo, que é o assunto de hoje, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito Filho do Pai. Só tem essa expressão no evangelho que João escreveu. Algumas falas de João Batista também foram omitidas pelos outros, mas João colocou. Por exemplo, a conversa dele com Nicodemos, que nós vamos estudar aqui também na sequência do trimestre, só tem em João. A conversa com a samaritana, a mulher pega em ato de adultério, enfim, a ressurreição de Lázaro, a conversa de Jesus com os judeus, eu sou a ressurreição e a vida, aqueles eu sou só aparecem em João, nos outros evangelhos não, por conta do propósito. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para os cristãos. Então ele escreve para pessoas que já conheciam Jesus, mas precisavam de um reforço sobre a divindade de Jesus, porque havia um ataque do gnosticismo que negava a divindade de Jesus. E esse não só foi o propósito do evangelho, mas também das epístolas, né? As epístolas de João também falou muito sobre os anticristos que se levantaram, dos que negavam que Jesus veio em carne, e era o gnosticismo que estava por trás disso. Então ele fez uma apologética da defesa da fé, e ele também fez um discipulado evidenciando a divindade de Jesus. Então ficou muito belo o assunto. Ele estava em Éfeso, provavelmente, quando escreveu esse evangelho. A gente costuma ouvir muito o evangelho de São João, a gente não usa São, né, na fala de João, embora a gente reconheça eles como pais da igreja, e não acho que seja problema, mas a gente fala evangelho que João escreveu. A gente às vezes fala que é evangelho de João, mas na verdade é evangelho de Jesus, só João que escreveu. O propósito do evangelho. O evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crer, encontrar a vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que nós lemos na leitura bíblica em classe. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. O propósito dele é diferente dos demais. Por exemplo, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira, são expressões dos 7 eu sou que aparecem no evangelho que João escreveu. Quando a gente lê, por exemplo, sobre os milagres, a gente vê que o propósito dele é diferente até nos milagres. Mateus apresenta Jesus como um rei. Marcos apresenta Jesus como um servo, sofredor. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, a sua natureza humana. E João apresenta Jesus como filho de Deus, a sua natureza divina, né? E aí nós temos os 7 milagres. Transformou água em vinho, curou o filho de um oficial, curou um paralítico, multiplicação dos pães, apazigou a tempestade, a cura do cego, do capítulo 9, o cego de nascença, e a ressurreição de Lázaro. Então, para cada milagre tem uma explicação em relação à salvação. A água em vinho, a salvação veio pela palavra, né? Fazei tudo o que ele vos disser. O filho do oficial, a salvação é pela fé. A cura do paralítico, a salvação é pela graça. Os últimos 4 sinais mostram o efeito da salvação já no crente. Primeiro, a multiplicação dos pães, a salvação traz satisfação. Quando o apaziguamento da tempestade, a salvação vai trazer paz. A cura do cego, a salvação traz luz, já que ele fala muito em luz, né? E em último, a ressurreição de Lázaro, a salvação traz vida. E ele se mostra tão poderoso quanto qualquer outro, a ponto de ressuscitar alguém que morreu há 4 dias. Se tivesse morrido ali, desmaiou, bateu a cabeça, estava respirando com dificuldade, e ele só colocou a mão e o homem despertou. Mas não,
Lázaro já estava começando a entrar no estágio de decomposição. Então, Jesus é o autor da vida. O interessante é que a gente, às vezes, não para pensar, né? Acho que a gente enxerga com o olho, mas não é com o cérebro, né? E dependemos da luz para enxergar. Exatamente. Porque se tiver todo um breu, totalmente escuro, nós não enxergamos nada. Nossos olhos são perfeitos, nossa mente está perfeita, só que a gente não enxerga nada que está diante de nós. A luz que entra através das córneas, né? Através do nosso olho, o nervo óptico, revela o objeto que está na nossa frente, né? Sim. Então, a necessidade de ter essa luz, a luz do Espírito, né? A luz de Jesus, para que possamos realmente ter uma compreensão das coisas. Por isso que o homem racional não discerne as coisas do Espírito, né? Mas o homem espiritual discerne tudo, porque ele consegue enxergar além, né, do que a própria racionalidade. O irmão Gilmar, ele está fazendo a pergunta que era da semana passada, eu acho, da outra. Por que tem livros na Bíblia tipo Esther, que não era apócrifo, e não tem Enoque, né, que falou de Apocalipse? Bem, a classificação dos livros, quando foi agrupadas e organizadas pela igreja do primeiro século, baseava-se no depoimento da própria igreja e o uso que se fazia e a aceitação pelos pais da igreja como canônico. Então, o livro de Esther entrou porque ele já era aceito na Bíblia, a Bíblia hebraica, embora o nome Deus não apareça, mas Deus está dando um livramento para o seu povo, que o grau de importância foi tão alto que foi redigido e aceito como canônico, está na Bíblia. E o livro de Cantares de Salomão também não aparece o nome de Deus, é um livro sensual, mas que, como isso é importante para dentro do casamento, houve cogitações de não aceitação, mas culturalmente acabou sendo aceito, né? Então, a gente sabe que havia também a cultura hebraica sobre a beleza da intimidade dentro do lar, né? Marido e mulher no quarto, e por isso foi aceito. E outros livros, como Enoque, nós não sabemos por que não entrou no cânon bíblico. Tá? Até havia uma lista de 27 livros do Novo Testamento em que aparece o livro de Enoque. Mas se houvesse qualquer erro geográfico ou doutrinário que queria contradizer os outros livros, ele não era aceito, tá entendendo? Por exemplo, o livro de Tiago, a carta de Tiago, quase não entrou por parecer que Tiago está contrapondo aos ensinos de Paulo. Paulo disse, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras. Aí Tiago vai e diz, bom, quem diz que tem fé tem que ter obra, porque a fé sem obras é morta. Então, até conciliar os dois pensamentos, entender que Paulo está falando de obras no sentido de boas obras, e Tiago falando de obras no sentido de obras que são procedentes da minha fé, que confirmam e comprovam a minha fé, para que entenda que eles não duelam, mas eles se unem e se completam, demorou bastante, né? Mas foi aceito também. A carta de Judas foi a última a entrar no ano 396, depois de Jesus. A natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda sua natureza humana. João capítulo 8, versículos 39 e 40, e também João capítulo 9, versículo 11. Nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. O que eu estou procurando aqui é João 4,6, porque está falando da humanidade de Jesus. Então, Jesus é humano. Sim. No 4,6 diz o seguinte, o poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço e já era quase meio-dia. Então aqui, ó, o Fabiano leu sobre a natureza de Jesus. Jesus é apresentado como Deus no Evangelho de João? Mas João não deixou de lado a sua humanidade. Jesus, cansado do caminho humano, não é? Assentou-se junto ao poço de Jacó e já era quase meio-dia. Em algumas versões, as mais antigas ou as mais formais, diz que era quase a hora sexta, já que a primeira hora começava às 6 horas da manhã. Então, próximo da hora sexta, era perto do meio-dia.
Então é muito importante a gente pensar nisso. E não só nesse versículo, mas quando Jesus está na cruz e ele vai falar as 7 frases, João narra bem, né? As 7 frases que Jesus falou na cruz, uma delas foi: tenho sede. Então, ter sede é demonstração da humanidade. Por que João coloca isso? Porque ele lutou contra os gnósticos que afirmavam que Jesus não veio em carne, ou que ele não sofreu na crucificação. Então, por isso ele detalha bem claramente isso, né? É bem parecida a crucificação ali, a narração dele com os outros evangelhos. E ele era testemunha ocular, né? Ele estava ali na crucificação, né? Foi o único que ficou até o fim. Isso. Então a gente tem que amá-lo ao ponto de, se for preciso, morrer por ele. Os demais fugiram porque pensaram. Começaram matando Jesus, que a pouco chega em nós. Isso. A pressão era muito grande. Né? Era grande. Eu não sei se eu estivesse nessa situação, mesmo caminhado com Jesus 3 anos e meio, eu não sei se eu iria ficar debaixo da cruz, tá? Eu acho que eu ia estar escondido em algum lugar com medo de morrer também. Então, eu estou falando aqui da minha humanidade. E a gente costuma bater nos personagens bíblicos. Ah, que vergonha, só João. Todo mundo, cadê o Pedrão? O Pedrão está lá negando Jesus. Ah, é. Mas quem sabe o Pedro é nós. Sim. E a gente não quer admitir que a gente também já negou Jesus várias vezes. Às vezes não igual Pedro. Mas quando a gente não conseguiu dizer não para o pecado. Faz muito tempo que a nossa sociedade não vê mais castigos degradantes pelo Estado, né? Por conta da religião? Ou por qualquer motivo, né? A gente não tem isso, mas já pensou naquela época, os chicotes, como é que era? Jesus dividido em 7 pedaços com ponta de osso e ferro na ponta. Que quando batia arrancava pedaço de carne. Agora você imagina, ele levou 39 chicotadas. Imagina a pessoa tá vendo aquilo, só o próximo pode ser tu. Se quando a gente é criança tem vários irmãos, um tá apanhando, a gente tá querendo fugir, que é só o chinelo ou o cinto, imagina a crucificação e toda aquela carnificina que era. Porque não foi só Jesus, né? Eles mataram vários, né? Sim. E aí ver a história de Roma durante períodos que eles usavam pessoas como exemplo, crucificando na cruz em praça pública para dizer, não se levante. Porque isso vai acontecer, o próximo é você. Aí chega a vez de Jesus, ele já conhecia esse tipo de crucificação. Uhum. E aí sim eles iriam, vamos escapar por aqui como dá, né? Sim, por isso que foi. Aí Pedro, ele nega, o próprio Jesus já tinha dito para ele, né? Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E aí ele diz uma coisa interessante, Senhor, eu vou contigo até a morte. Era como se Jesus dissesse assim, Pedro, há alguém aí dentro de ti que tu não conheces. Mas que eu vou revelar para ti. Diante do cirandar, eu vou revelar para ti. O irmão Magno Franklin pergunta qual a sequência certa dos 4 evangelhos. A gente lê eles juntos. Não tem uma ordem cronológica dos fatos que são semelhantes, alguns deles narrados por um e não narrados por outro. A gente não sabe exatamente a cronologia dos fatos, mas do tempo que foi escrito, hoje os estudiosos já entraram num consenso das literaturas que eu li que Marcos é o mais antigo. Marcos, ele tem a evidência de ter sido o primeiro evangelho a ser escrito. Depois dele Mateus e depois Lucas, que é um relator histórico, porque ele não caminhou com Jesus. Lucas nunca abraçou Jesus, sentou com Jesus, não caminhava com Jesus, nada. Ele era de Filipos, ele se encontrou com Paulo e dirigiu a igreja por 7 anos, depois acompanhou em sua viagem missionária. E ele veio para Jerusalém apanhar testemunhos de pessoas que viveram os acontecimentos, os milagres, e relatou em seu livro, escrevendo para os gregos. Mas Lucas não esteve com Jesus. Tem gente que diz, Lucas era médico de Jesus e tal. Não inventa nada. Não há essa probabilidade. E o último, que é o mais jovem dos evangelhos, é esse que nós estamos falando, que é João. Talvez anos 80, 90, uns falam até próximo do final do século ali, anos 100, não é? Que ele pode ter sido escrito. Mas, assim, a gente vê que o evangelho já estava bem enraizado, as pessoas tinham já bastante conhecimento sobre o sacrifício de Jesus, e ele conseguiu falar com clareza, como se falando para quem já conhecesse muito bem o Cristo. Isso. Ele escreveu para os crentes. Sim. Ele escreveu para os crentes. Porque aqui a igreja já estava grande. Já estava bem. Já via pela Europa, já via pela Ásia, né? Isso, e ele escreveu para o mundo todo, né? Sim. Ele escreveu para as pessoas fazerem cópias e lerem. Distribuírem. Isso, exatamente.
O nosso segundo tópico, Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo. Provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo e nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é de Deus. João capítulo 1 e versículo 1. É que é esse começo que João escreve em forma de uma prosa ou de um verso. Alguns comentários que eu li, eles chegam a afirmar que é um hino. O começo do evangelho que João escreveu é um hino, mas é um hino paralelo com a aplicação espiritual de Gênesis 1. Porque Gênesis 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Beleza. Então disse Deus. Primeiro Deus disse, e depois haja luz. Então quando João ele escreve, ele começa assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio quando tudo foi feito. Então, quando João começa a escrever, ele faz uma linha paralela com Gênesis. É isso que está sendo dito aqui. Porque daí, quando Deus disse haja luz, no Evangelho de João, ele já fala de luz logo no versículo 4. Se eu não estou equivocado. Nele estava a vida, e a vida era a luz. Então, quando Deus disse e haja luz, era o versículo 3. Né? E eu vejo muita gente dizer assim: como é que Deus criou a luz se não tinha sol e nem lua ainda? Deus vai criar o sol e a lua. Bem, gente, nós sabemos. A luz cósmica, né? A gente sabe muito bem que luz não é algo unicamente ou pertencente apenas ao sol. A lua não tem luz. A lua reflete a luz do sol. Mas a luz cósmica não é uma coisa de propriedade particular do Sol. As galáxias emitem luz, as estrelas emitem luz, outros planetas também, né? Então, estrelas, desculpa. Então, quando Deus disse haja luz, Deus criou a luz, e depois os luminares. E João ele vai falar assim sobre a luz, já no começo ele já começa dizendo: e a luz resplandeceu nas trevas, como se fosse um paralelo. E as trevas não a compreenderam, porque quando a luz chega, separa as trevas da luz. Só que quando Deus em Cristo manifestou a sua vontade, não houve uma compreensão. Principalmente quem já era religioso. Sim. Porque como é que agora que você vai substituir toda a sua maneira de crer e pensar, e culto, e liturgia, e sacrifício, e vai trocar só por alguém que apareceu dizendo que é o Cristo? É difícil também. Sim. É difícil, mas ele era a luz. Foi o que João começou escrevendo e é o que o Fabiano leu aqui nesse tópico. Mas a própria dureza de coração dos religiosos e tudo mais não permitiram que a luz se manifestasse, né? Né? De dois modos, né? Primeiro porque Sim. o coração estava realmente duro, porque eles iam perder a popularidade. E segundo porque A Paulo posição disse que e tudo Deus mais. endureceu o coração deles, como fez com o faraó. Isso, para abrir Pra o ver a entregue de rejeição. tempo, para ver a rejeição e abrir uma porta para que os gentios entrassem também, né? Porque no João 1,11 ele disse, ele veio para os que eram seus. Então, se os seus o recebessem, ficariam para os seus. Então, é uma pergunta que eu ouço muito. Tá, e se os judeus não matassem Jesus? Ficar para eles. Mas Jesus não veio para ser o líder dos judeus, nem físico, nem bélico, nem político, mas ele veio para ser o quê? A resposta de Deus para o pecado da humanidade. Então, ele iria morrer. E não é difícil. Você começa a fazer alguma coisa bem feita, vai incomodar outra pessoa. E ao tempo, essa pessoa vai se unir com outra, e com outra, e com outra, e com outra, e vão tramar um plano para matar. Não adianta. A partir do momento que alguém se destaca, vai virar saco de pancada de alguém. Então, quem está preparado para isso, resiste. O propósito, a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e o que há de vir,
o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus, né? Ele é Deus, né? Só que é muito fácil, às vezes, a gente ser odiado a partir do momento que alguém começa a elogiar a gente. Quando alguém começa a elogiar, incomoda alguém. Então, Jesus passou a ser elogiado como Messias. E ele mesmo, quando curava, ele dizia, não divulguem, porque ele sabia que a fama que o precedesse ocasionaria a morte dele prematuramente. Tanto que em uma situação em João, ele quase morreu apedrejado. Mas ele não veio ao mundo para ser apedrejado, mas crucificado, porque ele tinha que se fazer maldito por nós para levar toda a nossa maldição. Porque está escrito no Pentateuco, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Era uma maldição morrer pendurado em uma árvore, em um tronco. E Jesus morreu numa cruz de madeira. Então ele se fez maldito por nós, para levar toda a maldição da humanidade junto com ele. Então aquele que não se fez pecado, ele se fez pecador por nós. Por isso que ele não precisava ser batizado em águas. Por quê? O batismo em águas é demonstração pública de arrependimento. Quando João foi batizar Jesus, ele disse, eu devo ir a ti, e não tu vires a mim. Jesus disse, João, deixa isso, para que se cumpre a palavra do meu Pai. Então Jesus ele procedeu ao batismo em águas por uma demonstração do cumprimento da palavra do Evangelho, não porque ele precisasse. Então, é isso que a gente entende. É a mesma coisa a apresentação. Hoje a gente apresenta todo mundo, todas as crianças. Eu apresentei minha filha, meu filho, a gente consagra, traz no templo, e até o pastor lê bonito, ó, como Jesus e tal foi consagrado, a gente vai consagrar esse menino. Beleza. Só que a gente não entende, às vezes, que o que procederam com Jesus foi segundo a lei de Moisés. Tanto que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos escritos no período da lei. Tudo o que está acontecendo em relação a Jesus está na lei. A dispensação da lei não terminou. A inauguração da igreja é Atos dos Apóstolos 2, quando há o derramamento do Espírito Santo e a igreja se desvincula do judaísmo. Até então a igreja é veterotestamentária. Então, quando trouxeram Jesus, só trouxeram Jesus, primeiro, porque ele era macho, porque se fosse uma fêmea, se fosse uma menina, não seria consagrada. E outra, só consagraram porque ele era o mais velho, Primogênito. porque os outros não seriam e não foram consagrados, os outros filhos de Maria com José, embora a tradição da igreja não aceita que Maria tenha tido mais filhos, mas a gente entende que teve, e ele foi consagrado de acordo com a lei de Moisés, inclusive foi cortado ali no 8º dia o prepúcio, foi circuncidado ao 8º dia e apresentado por Simeão. A gente consagra, claro que a gente consagra, mas a gente tem que entender que isso é da lei. Não é errado consagrar, mas não é necessário, mas a gente consagra. Então é bom a gente pensar nisso. A gente consagra todo mundo, filho mais novo, filho mais velho, menino, menina, a gente ora e apresenta ao Senhor, a gente agradece, amém. Mas a Maria e o José levaram 2 rolas ou 2 pombinhos, por quê? Para poder levar Jesus para casa, porque quando se consagra, se entrega, porque o primogênito, ele é do Senhor, isso já estava lá na saída do Egito, o primogênito vai ser do Senhor, para poder levar para casa tem que pagar. E daí, como o pobre não tem um boi, um bezerro ou um animal grande, o que o pobre tinha? 2 rolas ou 2 pombinhos, que era o mínimo. Por isso que José e Maria eram pobres, porque eles levaram 2 rolas ou 2 pombinhos, porque era o mínimo, para poder resgatar. Então, o Filho de Deus veio ao mundo valendo 2 pombinhos. E às vezes eu vejo aqueles pregadores dizendo assim, quanto que vale o Filho de Deus para você? Traga aqui a sua oferta. Aí a pessoa faz um cheque. O Filho de Deus vale só isso? Ó, ele valeu 2 pombinhos.
não venda mais ele. Ele já foi comprado. Ele não está à venda. Ele foi comprado pelos pais. Para quê? Para poder ser levado para casa. Tanto que Ana, quando ela entrega Samuel, que ela faz o voto, ela não precisava levar a oferta, porque a oferta era ele. Ela deu ele, ela consagrou ele. E quando consagrava, deixava ele a serviço de Deus no templo. Mesmo assim, ela levou a oferta, mas ela não precisava levar. Então, não entenderam como que as coisas funcionam? Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Ele tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é perfeito, por isso o sacrifício valeu. Porque do contrário, não valeria nada. A natureza fundamental do verbo. No princípio era o verbo, o terceiro ponto. João capítulo 1 e versículo 1. Conforme já referimos, no grego, no Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbos é logo, significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção da expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. O logos, que é a palavra, que é traduzido em português por verbo, que é palavra. Não tem como a gente fazer uma frase sem colocar um verbo que tenha não tem sentido, né? uma ação. Uma vez um aluno meu disse assim, eu vou fazer uma frase sem verbo. Eu e a revista da escola dominical. Bom, não tem verbo. Mas você e a revista o quê? O que faz? Faz nada? Você está levando. Está levando, estudando, você lendo. está dando, lendo. O que está fazendo? O verbo é que vai indicar a ação. O verbo é que vai indicar uma ação. Então, o verbo é a ligação. Está entendendo? Quando Deus disse, haja luz, ou haja divisão entre terra e água, Deus usou a palavra. Então, a palavra foi a ferramenta de Deus. Então, Jesus é criador porque ele cria. Por que ele cria? Porque Deus usa Jesus como palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra viva. Então, a palavra viva que desceu do céu. Então, eu sempre digo, Jesus é a palavra viva e a Bíblia Sagrada é a palavra escrita. Uma está aqui na terra, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. A outra palavra está na eternidade, que é Jesus. O Espírito Santo está aqui entre nós, claro. Então, essa é a ligação. Então, Jesus é o mediador, pelo que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Sim. Quando disse Paulo para Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, essa palavra mediador é logos. É como logos. É a ligação entre eu e alguma coisa que eu estou fazendo, ou sendo, ou me tornando, é esse Jesus. Então, Jesus é o mover, o sentir, o andar, o caminhar. Mediador, né? Isso, ele que executa. Ele é o reino em movimento. Não somos nós. Nós não somos o centro do universo. Basta pegar um telescópio e virar para o espaço. Nós não somos o centro. O Sol está por aí, levando a gente junto. Tem gente que acha que o Sol é uma estrela que está parada e a Terra fica girando em volta dele só e ninguém vai para lugar algum a vida inteira, por bilhões e bilhões. Não é. O Sol está caminhando, o espaço está em expansão. O Sol dá uma volta na Via Láctea de 200 milhões de anos e leva junto a Terra e tudo mais. Mercúrio, Saturno, Plutão, Netuno e até o último lá que deixou de ser para o planeta agora, Plutão. Então, Deus criou todas as coisas. É assim que a gente entende na Bíblia Sagrada. Só que Jesus é o centro do universo. Ele zerou o calendário. Os sacrifícios veterotestamentários apontavam para Cristo. Precisava que alguém morresse. O Antigo Testamento é a base para o Novo. 40% do Novo Testamento é citações do Antigo. Mas Jesus é que abriu esse novo vivo caminho pelo qual nos chegamos a Deus. O véu não rasgou de baixo para cima. O véu rasgou de cima para baixo. Para que a gente entendesse que o caminho foi Deus que abriu por intermédio de Jesus. Ele é o Logos, ele é a palavra. Ele é o Criador. Ele é a ação, ele é a vida.
Ele é a luz. João diz, ele é a luz que alumia, ele é a luz. Porque a gente só enxerga por quê? Porque a luz passa pelos olhos e é processado no lobo occipital, é luz. Tudo, qualquer médico que seja oftalmo que vai explicar a visão, ele não tem como explicar a visão sem luz. Então, quando Isaías disse, um povo que andava em trevas viu uma gloriosa luz, ele está falando de espiritual. Quando a gente nasce enxergando, a primeira coisa que saiu do útero, se depara, os olhos abriram, se depara com a luz. Então, quando a gente nasce de novo no reino de Deus, no Evangelho, a primeira coisa que a gente encontra é a luz de Jesus. Com o tempo a gente começa a olhar em volta, mas esse aqui, aquele lá. Mas a gente tem que olhar firmemente para Jesus. Ele é a luz. É isso que o escritor aos Hebreus falou. Por isso a importância de estudarmos a luz e de conhecermos as Sagradas Escrituras, para que ela ilumine o nosso entendimento, né? Para que a gente não seja enganado. Né? Porque a pessoa no escuro, ela é enganada. Se ela está sendo guiada por voz, que ela não conhece, né? Ó, vira para cá, vira para lá, a pessoa vai ser guiada por aquela voz. Imaginou andar no escuro? Quem enxerga e tentou andar no escuro alguma vez, faltou a luz, aí você fica apertando o interruptor cada quarto, porque automatizou o conhecimento. Sim. Você chega lá e, não, mas já não tem luz, aperta de novo. E quando sai, aperta de novo. É coisa incrível. E você tentar achar as coisas apalpando, não tem coisa pior. E é o que Paulo diz, tateando. Tatear é isso, você ficar cuidando para não bater, não esbarrar na mesa, na cadeira, no fogão quente. Para não se machucar, né? Exato. Então Paulo disse, se tateando pudesse encontrar. Deus, ele só é encontrado porque ele quer. Porque nós estamos aqui na escuridão. Você está entendendo? Mas ele deixa a sua mão num lugar que a gente tateando o encontre. E como é que ele faz isso? Palavra, logos, verbo, Bíblia. Porque daí a gente encontra Deus. Porque ele se dá a conhecer, ele se revela. Não é porque você é bonzinho, que você é um bom marido, que você é uma boa esposa, você é um bom filho, um bom pagador de impostos, você é um bom trabalhador. Mas não tem bom. Não existe bom, irmão. Bom é só Deus. Nós somos fadados ao fracasso. Mas Deus, por sua graça, nos alcançou. E por mais que a gente tenha uma índole boa, tocar em algumas áreas da nossa vida se transforma tudo, né? Até quem não é crente, a pessoa não é crente. Aí tem um casamento bom. Porque tem. Não Sim. me diga que você nunca achou. Tem gente que nunca pôs os pés numa igreja, independente de qualquer denominação, e o casamento é bom. Porque segue princípios que Deus estabeleceu. O princípio é divino. Quem criou isso foi Deus. Foi Deus. E se tu seguir o princípio, tu vai ser, você vai se beneficiar em qualquer área da vida. E quantos crentes que não seguem o princípio? Pode ficar lendo a Bíblia, estudando. Não falta culto. Mas eu dou oferta. Tudo certinho. Tudo. Se não seguir o princípio, não funciona. Porque todo princípio que você quebra, você será quebrado por ele. Todo princípio bíblico que você quebrar, por isso a importância de a gente conhecer os princípios bíblicos de Deus, estudar da palavra dele e extrair, né? Porque todo princípio que nós quebrarmos, nós seremos quebrados por ele, né? E é importante isso. Por isso que muitas vezes nós dizemos, mas aquela pessoa não é crente, não é nada, e o casamento é bom, ou financeiramente ele é estável, ou é isso, ou é aquilo. Você vai ver, tem princípios bíblicos aí, tá? Porque não é ter o dinheiro, mas sim, não é ter a cama, mas ter o sono, né? Né? Não é ter a comida, mas ter o paladar daquela comida, né? É disso que nós estamos falando, né? Então, o fruto daquilo que você come. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Aí aqui é interessante, até queria ler aqui novamente, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eu estou lendo a leitura bíblica em classe, depois vou voltar lá. Estou de olho porque estou tentando entender onde é que tu está. João capítulo 1 e versículo 12, né? E depois eu volto lá novamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Então ele diz assim, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. É o segundo tópico. O terceiro tópico e o segundo ponto do terceiro tópico da nossa lição. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia e língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, pela fé no nome de Jesus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios fora assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como os crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Eu estava ouvindo Fabiano, quando você disse assim, ó, eu já vou ler lá, tá? Eu só estou lendo esse aqui, mas eu já vou ler. Eu me lembrei de uma vez aqui na sede, assim que nós chegamos aqui, acho que é 17 anos atrás, que a Kátia e eu, nós havíamos comprado um Fiat Uno para pagar em 60 parcelas, sabe? E a gente não tinha dinheiro para o seguro, então a gente tinha aquele medo de roubar o carro. E a minha esposa sempre foi muito medrosa, sabe? Medo que roube, medo que ladrão entre e tal. Ele só pensa no pior, né? Isso. Aí estamos ali deixando o carro no pátio e tava um irmão ali cuidando. Daí, ô irmão, não tem perigo deixar o carro aqui? Uma coisa, não, irmão, não, pode deixar que eu fico aqui cuidando, não se preocupa, pode ir lá cultuar. Mas não tem perigo mesmo entrar alguém por ali? Eles, não, irmão, aqui a gente olha, pode ficar tranquilo. Aí entramos na igreja, fomos lá na galeria lá. Aí tá na galeria, vamos orar pela oferta. Olhamos pro lado, quem é que tava lá com a salva na mão? O irmão que cuidava do carro. Cuidava do carro. E agora quem tá olhando o carro? Aí, ela olhou pra ele, sem falar nada. Ele assim, eu já vou lá cuidar do carro, tá, irmã? Nesse meio tempo eu deixei o anjo lá cuidando, né? E uma outra coisa muito engraçada que aconteceu também, foi que quando eu comecei a pregar, o meu cunhado fez aqueles cartõezinhos com o número de telefone e com o nome, né? Eliaú e tal. Aí eu cheguei na sede e aí nós fomos na casa dele e pegamos, eu acho que era, não sei se era 100 ou era 500, não sei, daqueles uns cartõezinhos, E aí a gente tava tão feliz com aqueles cartõezinhos, porque os irmãos pediam meu telefone, tinha que anotar, não tinha esses smartphone, que a minha esposa pegou e deu um cartãozinho pro irmão da recepção aqui. Aí ele pegou o cartãozinho, olhou assim pra nós, olhou pra mim, olhou pra ela, dela assim, ó irmão, um cartão do meu marido. Aí ele pegou, olhou assim, tá irmã, mas ele é o quê? Eletricista, encanador? O que ele faz? Porque não estava escrito no cartão. Não, ninguém me sabia que eu pregava, rapaz. Eles nem sonhavam o que eu fazia. Era só meu nome e o telefone. É só pra, como é que é? Pra distrair um pouco, né? Um pouquinho. Porque às vezes a gente fica muito focado. O que teu marido é? Eu quero fazer aqui uma comparação, porque o texto, o Mateus, Marcos, Lucas, João, as pessoas perguntam por que eles escreveram a mesma coisa. São óticas diferentes, não há contradição. Por exemplo, um fala que era um cego de Jericó, outro fala que eram 2. Então assim, era um ou eram 2? Eram 2. Mas um escritor achou assim, bom, no relato já é suficiente, então vou colocar que havia um cego em Jericó, pronto. O outro colocou que havia 2, não há contradição alguma. Então um evangelho complementa o outro, estava analisando isso, quer ver, ó, eu vou colocar aqui, ó, os irmãos quiserem anotar em casa, Mateus 26 e 68, Mateus 26 68 diz assim, ó, e zombavam, dizendo, profetiza para nós, Cristo, quem foi que te bateu dessa vez? Profetiza para nós, quem foi que te bateu dessa vez? Então, a palavra profetiza é adivinha, já que a palavra profeta era vista como vidente, alguém que sabia o futuro, que enxergava o que as pessoas não enxergavam. Então, para debochar, os soldados estavam na frente de Jesus,
Batiam nele e diziam assim: adivinha quem te bateu? Ou profetiza agora, quem te bateu? Não faz sentido profetizar se ele está vendo eles. Aí você vai para Lucas 22, Lucas 22 e 64. Aí você vai ter clareza, ó. Colocaram uma venda nos seus olhos e diziam: profetiza para nós, quem foi de nós que te bateu dessa vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Aí Lucas vai dar clareza para Mateus. Por isso que é bom a gente pegar a mesma passagem e ler nos 3 evangelhos, quando ela aparece. Para a gente ter clareza. Porque, um detalhe, a gente não lê que Mateus ali colocou que Jesus estava com os olhos fechados. Já Lucas colocou. E colocaram uma venda nos seus olhos e dizia: profetiza para nós. Ou seja, haviam 3 soldados, colocaram uma venda nos olhos de Jesus, eles batiam e diziam: agora adivinha quem foi. Tá entendendo? Mas a gente só entende isso porque a gente tem uma outra testemunha. Por isso que mais testemunhas é melhor. Na multidão de conselheiros há segurança. Então, o evangelho de João, de Mateus, de Lucas, de Marcos, eles não estão competindo, não estão em um duelo, mas eles estão concordando com alguma coisa, com um relato. Então, esse relato está aí para quem quiser ver. Então, é importante a gente pensar nisso, né? E o interessante é que Lucas, quando ele está fazendo os apanhados, ele está pegando várias testemunhas oculares. Então, assim, nós temos na dinâmica das provas ali, o texto central, isso ali vai ser unânime. Sim. De todos, né? Estavam dizendo, profetiza. Isso. E nisso aí aparecem todos eles, né? Agora, o que está ao redor, o periférico, cada um tem um olhar. Alguém se percebe, dependendo da pessoa, ela vai ser detalhista. Ela vai dizer, olha, vendaram, fizeram isso e papapá. Vai ter aquele outro que já não é tão detalhista. Ó, batiam nele e diziam para ele, profetiza. Aí, no montante dos testemunhos, você vai vendo, não? Aí você vai montando o cenário, né? Porque cada... Tá muito baixo o áudio aqui, irmã Luciane Matos. Não tem o que fazer, só orar mesmo, né? É que estão com problema no transformador, né? E aí não pode trabalhar muito. A gente tá falando bem próximo do microfone para ver se melhora. Então é um problema técnico aqui. Isso, é um problema técnico nosso aqui que está acontecendo isso. Que ele pode elevar o som ou abaixar, né? Uma coisa que a testemunha às vezes faz, quando é mulher, é mais detalhista. Mas assim, ó, as características de um homem e as características de uma mulher são diferentes. Sim. Mas há homens que têm uma característica de ser detalhista. Tem muitos homens que são detalhistas, não são efeminados, nada, mas é só uma característica dele. Lucas era detalhista. Sim. Tanto que a mulher que sofria de um fluxo de sangue há quase 12 anos, gastou todos os recursos e os médicos desenganaram. Tudo isso não precisava se fosse Mateus. Porque Lucas era médico, isso. Era um estudioso, então exatamente. Por isso que ele fazia tudo detalhadamente, buscava os testemunhos detalhadamente. Então, quando eu estava lá com uma pessoa, como foi? Me conta. Isso aqui, como é que foi? E aquilo? E aí ele vai transcrevendo, tanto é que ele fala, tanto como ele começa, né? Busquei colocar tudo em ordem, né? Ó Teófilo, né? Minuciosamente, e os testemunhos e tal. E no livro de Atos também, ele vai colocar isso aí, que é tudo detalhadamente. É a mesma coisa homem e mulher, irmão, muito engraçado. Se vai, por exemplo, a esposa pergunta para o marido como foi o dia. Pergunta aí pro seu marido como é que foi o dia. Pergunta para ele como é que foi a semana. Boa. Qual a resposta? Boa. Pronto. O dia foi bom? Ele fala, bom. É bom. Se tiver um menino e uma menina brincando e você perguntar o nome dele, quem responde é ela. E quando a gente casa, a gente está conversando aqui e tem 2 esposas conversando ali. De vez em quando o marido para e diz, espera aí, eu perguntar, ô nega, quantos anos tinha aquela menina? Ô, como é que era o nome daquele? Então a gente acaba recorrendo a essa memória. Então, esposa, nunca mande o marido sozinho ver o filho da tua amiga que nasceu. Não dá certo. Porque quando ele chega em casa, você diz assim, tá, qual o tamanho? O marido faz assim, mais ou menos. Quanto peso que tinha? Qual é o peso do neném? Não sei, não levei balança. Tá, e
Aí pergunta, foi parto normal, cesárea? Olha, não questionei porque também não ia perguntar. Agora, se é uma mulher, ela já sabe tudo isso aí, ela pergunta. As mulheres comentam, conversam, entendeu? Então é muito detalhe. Para quem é detalhista, principalmente as mulheres que são mais detalhistas, elas reparam mais. E às vezes a gente precisa dessas informações, e às vezes o homem não tem. Porque a gente é prático, o homem é muito objetivo, às vezes extremamente objetivo e muito mais racional. Por isso que as mulheres são mais emotivas. E é muito interessante, é da natureza da mulher. Tanto que essas pessoas que profetizam no YouTube, que ficam profetizando nas lives, essas pessoas, a maioria, 98% dos seguidores, é mulher. Tanto que essas profecias geralmente começam assim, ó, minha serva. As profecias do YouTube hoje é assim, tenho falado contigo e tal, porque daí o profeta começa ali a profetizar só para as mulheres. A maioria. E se entra um homem lá, eles já dão bronca. Uma vez eu entrei, se você não acredita, sai daqui. Falar deram uma bronca em mim, tá? Porque eu não me lembro que eu escrevi ali. Porque não é que eu não acredito, mas assim, mecanicamente, aquelas profecias que se encaixam na vida de todo mundo. Tu tem problema, a tua família, eu vou cuidar dos teus inimigos vão ser envergonhados, eu vou abrir uma porta para ti, a tua luta está acabando, o teu choro vai acabar. Então são coisas muito óbvias que encaixam na vida de todo mundo. E a maioria, não que as mulheres não sejam inteligentes, claro que não, mas as mulheres que são mais fragilizadas emocionalmente tendem a acreditar. Tanto que assim, uma mulher que perdeu o marido, por exemplo, ela é facilmente enganada por um espertalhão, principalmente se for uma viúva rica. Tem que tomar cuidado, porque o homem tem o poder de convencimento e a mulher, ela se deixa convencer. Então esse aqui é o detalhe, só que a mulher é bem mais inteligente em muitas coisas, bem mais inteligente que o homem. Mas cada um tem a sua característica, mas não é um padrão. Tem mulher que não é emotiva, é uma pedra, não está nem aí, entendeu? Agora, a maioria delas são. Tem homem que não é prático, ele não é objetivo, mas a maioria dos homens são práticos. O homem gosta de coisa prática, o homem gosta de serrar, o homem gosta de pescar, o homem gosta de soltar pipa, o homem gosta de brincar de carrinho. Mulher não, mulher já quer casinha, já quer uma bonequinha, já quer um enfeitezinho. O homem não está ligando, vai no congresso de homem. É um buquê de flor aqui, outro ali, pronto, não tem entrada, não tem painel, não tem lugarzinho para bater foto, tem nada. Vai no congresso de mulher para você ver a diferença. Então é a diferença que está aí. E o interessante desse ponto que a gente viu aqui é o texto que eu li ali, irmão Eliel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é uma coisa banalizada, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Não é isso. Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Jesus Cristo como seu Salvador da sua vida, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E aí, uma vez ouvi do irmão, ele falando sobre o crer, né? O crer aí ele tem algumas bases, né? E uma das coisas é conhecer. Como é que você vai crer em algo se você não o conhece, né? Vai ter problema. Quando vier as dúvidas e tudo mais... Tu quer que eu fale alguma coisa até tu achar? Aqui, ó. O crer está no conhecer, no concordar, no confessar e no confirmar. Então nós devemos ter o conhecimento de quem é esse Cristo, no que nós cremos, no que nós estamos avalizados, que é na rocha verdadeira, onde é que a gente está fundamentado, que é na rocha verdadeira que é Cristo, né? Para que a gente possa seguir adiante e ser feitos filhos de Deus. Para que tenhamos acesso às moradas celestiais, à eternidade. Né? Sim. É uma adoção. Sim. Esse processo foi uma adoção. Foi uma adoção. Porque nós éramos, Paulo disse em Romanos 5, por natureza, filhos da ira. Isso. Aí ele vai falar lá no capítulo 8, versículo 17, que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos. Filhos de Deus. Que clama Abba, Pai. Se somos filhos, somos herdeiros. Isso, herdeiro do quê? Se com ele da eternidade. Com ele seremos glorificados. Isso, glorificado. Teremos o mesmo corpo e habitaremos junto com ele. Porque ele disse assim, ó, eu voltarei e buscarei vocês. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Porque Deus tem um filho por formação, que é Adão.
filho por eleição, que é Israel, filho por geração, que é Jesus, filho por eleição, que é Israel. Eu falei já. Sim. E filho por adoção, que somos nós. E filho por criação, que são os anjos. Então a gente era por criaturas, agora nós nos chegamos para perto e nos tornamos filhos, filhos de Deus. A irmã Jane colocou, tem a pergunta do Magno Franklin, inclusive eu estou olhando aqui, irmãos, porque eu coloquei a revista aqui no YouTube, e eu compartilhei no Facebook também o link do YouTube, para os irmãos terem acesso, e eu leio as mensagens aqui, só que está entrando mensagem no WhatsApp também, com pergunta, e agora no YouTube. Então no YouTube o irmão Magno Franklin diz, o Lucas que escreveu o Evangelho é o mesmo, de Atos é o mesmo. Esse Lucas, ele não é dali da Judéia, ele é Filipos, ele dirigiu a igreja de Filipos 7 anos, se eu não me engano. Como ele dirigiu a igreja de Filipos, ele foi ganho para Jesus nas viagens de Paulo. E ele acompanhou Paulo e Barnabé. Tanto que no livro de Atos chega um momento que ele começa a usar o pronome pessoal. E então fomos. Até ali e foram. E entraram e desceram. De um determinado ponto ele começa a dizer assim, então entramos. Então embarcamos no navio e vimos que ia dar numa ilha. Ele sofreu naufrágio junto com Paulo. Ele relatou com todos os detalhes. Tanto o naufrágio quanto a vinda. Então parece que ele... Quando foi a viagem com o naufrágio, ele volta para Jerusalém e ele faz o relato de Lucas, ou algo parecido. Ele escreve para os gregos. A outra aqui é a fala da irmã Jane. E aqueles que fazem vídeo de YouTube com profecia todo dia? É o que mais tem. E dá bastante engajamento e bastante gente, né, que ouve aquelas profecias. E falam que Deus fala com eles e dizem que o profeta era no passado, mas hoje dizem que hoje é o mesmo que vidente. Bem... E as pessoas estão buscando ser aquele profeta do Antigo Testamento, só que hoje, na dispensação da graça. Existe o dom de profeta, que é um pregador que fala em nome de Deus pela palavra, na exposição bíblica. E existe o dom de profetizar, que a pessoa recebe uma profecia no coletivo e entrega para as pessoas. Pode ter uma revelação para entregar pessoalmente para alguém também. Agora, o que está muito na moda é essas profecias por live. As pessoas acabam e começam as suas lives profetizando, dizendo que Deus mandou dizer, que Deus falou. A Bíblia diz, examinai tudo e retende o bem. Isso. Toma cuidado para você não ser enganado, né? Tem pessoas que estão ali fazendo a vontade de Deus? Pode ser que sim, mas é possível que a gente seja enganado. Então é bom a gente ficar de olho. Nem vou entrar muito nesse assunto, porque tem gente me ouvindo que ama uma profecia, e de repente vai se ofender comigo e ficar dizendo que eu não acredito em profecia. Então, irmãos, eu acredito em profecia de Deus. Eu não acredito em profecia óbvia. Eu vou profetizar para o irmão Eliel. É que tu tens sofrido. Sim, todo mundo tem. Para pagar as contas, para trabalhar, todo mundo. Eis que eu vou te dar um escape, te dei um escape. Muito, todo dia no trânsito é um dia de escape. Eu vou de moto e volto. Então, assim, coisas que não precisavam ser profecia. Eu sei. Eu já sei. Porque eu tenho coisas melhores para ti. Sim, Deus tem para todo mundo. Então, a gente não pode ser enganado com isso aí. E outra, porque Deus falou comigo que tu tens que me ajudar financeiramente. Não. Deus tem que falar com quem vai ajudar. Quem é que vai pagar essa conta? Ouviu Deus? Ou é só quem vai ser beneficiado? Porque daí é fácil, irmãos. Eu vou trabalhar até ontem só. E hoje eu venho aqui e digo, Deus falou para mim que é para mim viver do Pix dos irmãos. Faz favor, manda Pix para mim. Não. Deus falou com você? Ou é só comigo que vou receber? Então é isso aí que a gente tem que tomar cuidado. Nem todos pedem Pix, porque hoje não precisa. Hoje é só engajamento. Sei lá, 250 mil inscritos no YouTube já vai render uns 3 mil reais por mês. Já dá para viver. Então o que eles fazem? Vamos continuar profetizando para as irmãs, porque aí vai ter visualização. Elas vão assistir a propaganda do canal. E eu vou ganhar. É no Instagram, é no YouTube. E o pagamento vem certinho, irmãos. Pronto. Você está entendendo? Existe. Aí, porque a intenção pode ser essa também. Temos que tomar cuidado com a banalização dos dons espirituais. Não é que os dons espirituais se banalizam, mas o que as pessoas fazem com eles acaba banalizando.
O inimigo das nossas almas, ele imita todas as coisas referentes ao reino de Deus. Ele imita. Ele não faz, ele faz próximo, parecido. Mas há uma coisa que ele não consegue imitar, ele não consegue produzir, que é o fruto do Espírito. Por isso a importância da nossa comunidade cristã, aonde a gente vive. Ali tem todos os dons. E Deus pode usar aquelas pessoas em benefício nosso e nós em benefício a eles. Quando nós estamos sendo usados por Deus para alguém, ou alguém está sendo usado em nosso favor, são simplesmente ferramentas. O irmão Eliel trabalha colocando piso. Então ele tem a ferramenta dele, ele tem a maquita, ele tem lá a lixadeira, ele tem todas as ferramentas lá. Tem o nível, tem tudo lá. Quando ele precisa daquela ferramenta, ele vai na caixa de ferramenta, retira aquela ferramenta, utiliza e depois vai e guarda na caixa de ferramenta novamente. Às vezes acontece até da pessoa profetizar que a gente está sendo curado de uma doença que a gente nem sabia que tinha. Sim. Eu sei que Deus cura, irmão, mas pensa bem. Deus está te curando de um problema grave que estava acontecendo contigo. É igual aquela história que não sei quantos milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde, têm diabetes. Só que esses milhões de brasileiros que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Primeiro, como é que o Ministério da Saúde sabe que tem milhões assim de diabetes, se nem a pessoa não sabe? E se o Ministério da Saúde sabe e a pessoa não sabe, por que o Ministério da Saúde não avisa a pessoa? É pelo utilitarismo, né? Acho que né? Que daí eles fazem uma proporção, né? Proporcionalmente deve ter isso, então eles fazem uma estimativa. Assim, eu sei que tem muita tradição, eu sei que tem muitos contos do passado, como aquela cobra que enganava a criança e mamava na mãe da criança e tal, que muita gente crê que é verdade, que aconteceu, e vai entrar um monte de gente aqui defendendo. Tem o galinho que fica procurando água, só que não tem como saber, porque é o seguinte, o galinho não entortou, beleza, ele não entortou. Se ele não entortou, não tem água, certo? Não tem água. Então ninguém vai cavar ali para saber que não tem água. Olha eu aqui. Só vai cavar onde vai dizer. Só vai cavar. Olha só que o lençol freático está lá embaixo, cheio de água, principalmente na nossa região. Aonde cavar mais de 3 metros vai ter água. E muita gente cavou onde estava o galinho e veio água ruim. Não, mas não dá para saber se a água é boa. Mas veio água de ferrugem. Beleza. Só que na profecia é muito parecido com isso. Não aconteceu. Não aconteceu porque você não acreditou. Bom, mas espera aí. Sara riu. E disse, não vai acontecer. Abraão riu, deitou sobre o seu rosto e riu. A um homem de 99 anos terá um filho, conceberá Sara, tendo cessado o costume das mulheres, não acreditou. E o anjo sério disse, por 1 ano, daqui por esse tempo da vida, Sara conceberá. Acreditou, não acreditou? É um decreto, Deus falou. E aí da data, Eliel, dia 20 de março, até dia 20 de março, anota essa data, vai acontecer tal coisa. Eu fico esperando com fé. Não aconteceu. Eliel é incrédulo. Ali, além da pessoa me entregar uma mensagem que não aconteceu, ainda fala que eu sou incrédulo. Aí eu fico complicado. Então a gente tem que tomar cuidado, examinar tudo e reter o bem. Não case por causa de uma profecia, pelo amor de Deus. Case porque você tem certeza que essa pessoa é a pessoa que você vai passar o resto da vida. Tem gente me ouvindo que está 50 anos casado, irmãos, e não quer morrer. Vai mais 25 ainda, imagina, irmão. 75 anos dormindo do lado de alguém que ronca, por exemplo. Por causa de uma profecia. Ou você ama, ou você não ama. Então não é só a profecia que basta para você confirmar um relacionamento. Quando a gente bota casado, é até morrer, irmãos. E tem gente que não vai morrer já. O pessoal está vivendo um montão. Então a gente tem que ter certeza disso. Não é só baseado, vou mudar de cidade porque profetizaram para mim. Ou eu sonhei. Uma escola dominical é pé no chão. Eu não vou falar para você acreditar em promessas disso e daquilo. Examinai tudo, retende o bem. Não joga fora, porque a Bíblia diz, não desprezeis as profecias, mas analisa. Isso. A manifestação e a habitação do verbo. A frase, o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico.
Deus entrou na história, João capítulo 1, do versículo 14 ao 18. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habita numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com a palavra do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Ou seja, passamos de pessoas que buscavam mediadores para saber qual era a vontade de Deus e alcançar o perdão, como no sacrifício levítico, para pessoas que podem entrar no quarto e ter acesso direto com Deus. Porque a gente agora é casa. O Espírito Santo não está escolhendo um ou outro, ele está entre nós. E ele está em nós, todos nós. E vos fez o reino seu, sacerdócio eterno. Pronto. Deus escolheu para si um povo especial, zeloso de boas obras. Pronto, todo mundo. Não tem um especial. É povo. Ah, mas eu sei cantar, eu sou especial para Deus. Aí tem alguns que profetizam. Ah, porque tu é a menina dos meus olhos. Não é, irmão. Deus escolheu todo mundo para ser a menina dos olhos dele. Ah, mas eu sou o queridinho. Não existe isso aí. Não tem, eu não acredito. Desculpa, mas eu para mim, Deus ama todo mundo. Todo mundo sofre igual. Ah, mas aquele lá sofre mais porque Deus está punindo. Não tá. Sofre porque cada um tem a sua história, a sua vida. Sim. O filho nasce com síndrome de Down, com autismo, ou saudável, em qualquer família. Em qualquer família há perdas e filhos que são obedientes, super inteligentes, que são dinâmicos, os que não são, filhos que casaram bem, pais que tiveram um casamento bom e casamento ruim, está na igreja, está fora. Acontece. Né? E cada um tem o seu pedaço para viver. A gente não está sendo punido com um filho. Nós não somos punidos por um filho. O pecado é pago por Jesus na cruz e nós alcançamos o perdão. Existe colheita, sim, mas não desse jeito. Ninguém pode mudar, a pessoa sofre bullying por causa da mancha na pele. Não dá para mudar a sua pele. Não dá para mudar, então não é uma punição. As pessoas estão te punindo porque são ignorantes, porque não têm caráter. Mas você não está sendo punido por Deus por conta disso. Porque você é feio, ou baixo, ou alto, ou gordo, ou magro. Não existe nada disso aí. O pecado é perdoado. Pronto. O pecado é perdoado. Essa punição não existe. Ah, existe a colheita? Claro, existe a colheita. Eu, fiquei devendo para 5 agiotas. Eu estou na igreja, isso não impede de eu levar um tiro. Você está entendendo? A pessoa veio para a igreja com HIV e vai continuar com HIV. Se Jesus não curar, morre de HIV. Entende? Então, tem pastores que andam em 180, pode morrer de atropelamento, ou matar alguém, ou ser morto no trânsito, claro. Uma pessoa que é lá macumbeiro, bruxo, saiu da macumba, está lá matando todo mundo nos trabalhos que faz, mas está andando em 100 por hora. Pode morrer de outra coisa, mas de repente não vai morrer no trânsito. Beleza? Cada um vai colher o que plantou, mas tem coisas que não são colheitas. Isso. As nossas horas voam, já são 11h54. Eu quero deixar um abraço aqui a todos os irmãos que estiveram conosco. Agradecer você que compartilhou essa live, você que comentou. Nós lemos todos aqui os comentários. Queria agora falar sobre alguns, mas a gente não vai ter tempo. Mas eu quero deixar um abraço aqui para um dos nossos ouvintes aqui, que todo domingo está conosco. Tem o irmão Otto aqui, né, da loja de forros aqui, sempre está ligadinho conosco, conversei com ele essa semana. Tem o irmão Dilmo também ali, a Patrícia, que estão sempre ligadinho conosco. Né, ela está sempre ligadinho ali com a TV, no YouTube, nos ouvindo. E tantos os irmãos que nos encontram no supermercado, na farmácia, pela rua, e dizem assim: olha, irmão, eu estou sempre ligadinho lá com vocês. Esses dias, essa semana, ainda foi a irmã Marlete ali, irmã da irmã Irene, falando aí, só sempre ouço vocês ali. Então, muito obrigado a todos os irmãos que nos apoiam, que nos assistem, né, que estão conosco aqui e que oram por nós também. Quero deixar um abraço também ao pastor Valdomiro. O pastor Valdomiro ontem completou 75 anos de idade, né? Até tem que ligar para ele depois e mandar um abraço. O pastor Valdomiro Zeli. Isso, da irmã Sônia. Parabéns, pastor Valdomiro, muitos anos de vida. Isso, completou 75 anos, né? Que Deus abençoe e continue essa pessoa especial, ajudando outros irmãos aí com a sua sabedoria, né? Entendimento que Deus tem lhe dado, né? Através aí
um processo de libertação, ajudando as pessoas que muitas vezes estão presas de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra. E você ali com a palavra, com oração, ajudando os irmãos. Que Deus abençoe o pastor Valdomiro, aí os seus 75 anos e toda a sua família, tá bom? Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Passa agora o irmão Eliel, passar a sua consideração final. Vamos orar então. Vamos orar por todos, tá bom? Os irmãos do YouTube aqui que pediram oração, a irmã Jane Caunim também. Irmã Jane, não é fácil não, a gente tem uma dor, a gente reclama dela, às vezes no seu caso é fibromialgia, uma dor crônica contínua, outros é depressão, né, que às vezes são taxados como de inventadores de males, ou tá com preguiça, ou com sono, ou cansado, ou inventando história, mas depressão a gente tem que cuidar, né, doenças crônicas dos ossos, dos nervos, e quem está perto é bom compreender e ajudar, fica bom, né? Deus abençoe a todos os irmãos. Pai, obrigado por esse momento. Sim, apresentamos a Ti cada necessidade dos Teus filhos que, porventura, conseguiram comentar aqui, como nós lemos, ou pela página dos Gideões, ou não conseguiram comentar, mas estão aí pelo radinho ouvindo e estão sofrendo de tantas dores, tantas dificuldades. Nós apresentamos a Ti e pedimos a restauração do físico, a restauração da alma com essa depressão que machuca tanto, com essa ansiedade, esse estresse. Deus, colocamos tudo diante de Ti nas Tuas mãos. Venha abençoar e nos dar um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco. E querendo Deus, no próximo domingo estaremos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Muito obrigado.